Quantas horas por dia trabalha um dev? Essa é a pergunta aí do Pepe, né? Você trabalha quantas horas por dia? Então, para responder aqui, a minha carga de trabalho é sempre no máximo 8 horas por dia, né? No máximo. São 17 anos aí trabalhando como desenvolvedor, né? Desses 17 anos eu passei boa parte desse período sendo estagiário, né? O que me permitia trabalhar 6 horas por dia na época, né? Obviamente que o valor do estagiário era menor do que de um profissional full-time, mas tinha essa grande vantagem de economizar não apenas 2, mas 3 horas, né, por dia ali. Eu já vou chegar lá. Diz você, deve, se você só trabalha 8 horas por dia. Não trabalha mais, não trabalha não. Agora o estagiário, comparando com um dev normal, ele já trabalha 3 horas a menos, porque ninguém trabalha 8 horas por dia, né? A pessoa trabalha 9, porque são 8 horas de trabalho mais 1 hora de almoço, né? E quem é que vai almoçar em casa em 1 hora? Mano, 1 hora você nem chegou nem na metade do caminho do seu trabalho. Aquela época do presencial, né? Deus me livre dessa 1 hora. Trabalho presencial, não quero isso nunca mais na minha vida, só trabalho remoto. Então, quer dizer, essa 1 hora mais de almoço também entra ali no seu tempo, né? Então, quando eu falo assim que eu trabalhei no máximo 8 horas por dia, na verdade seriam 9, né? Porque tem 1 hora a mais de almoço ali no meio do caminho. Quando eu era estagiário, eu podia economizar essas 3 horas, né? Claro que é um custo financeiro, que como estagiário eu ganhava menos, mas também eu tinha menos responsabilidade, né? Como na época eu fazia faculdade, enfim, né? E eu venho de uma realidade também, uma família ali humilde, da periferia aqui de São Paulo, então aquele dinheiro que eu tava ganhando já tava bom, mano, já dava pra andar de carro, já não pegava mais ônibus, já ia de carro pro trabalho. E tinha um dinheirinho ainda pra comprar uns instrumentos musicais, fazer umas coisinhas no final de semana ali, levar o pessoal para as meninas pro cinema, então já tava bom. Pra mim aquilo ali já tava legal, né? Depois, com o tempo, eu me tornei um profissional júnior, né? Na modalidade de trabalho PJ. Presta bem atenção nisso aqui, que isso é um detalhe importante. Trabalhar como PJ faz uma diferença enorme na sua carga horária também. Isso é uma coisa que eu fui descobrir só depois. Porque assim, eu como PJ, vou falar bem a verdade para vocês, eu fiquei uns bons anos ainda trabalhando 6 horas por dia só. Eu entrava meio-dia e saía às 18, né? Quando eu era estagiário, meu horário também era mais ou menos isso. Eu entrava das 10 às 16, às vezes eu entrava um pouco mais cedo, saía mais cedo também, mas era uma coisa assim, nesse sentido. Eu nunca fui aquele cara de chegar muito cedo na empresa, não. Quando eu fui pro PJ, eu dava um jeito sempre de chegar mais tarde. Então eu chegava 11 horas, meio-dia e ia embora às 6 horas, né? Então eu fazia essa jornada de trabalho aí. E uma coisa que eu só vim perceber muitos anos depois é que os devs eles não trabalham 9 horas. Porque tipo assim, eu como PJ, minha carga de trabalho, isso assim, eu falo bons anos, né? Foram 6 anos como estagiário e depois como PJ eu fiquei, vamos fazer as contas aqui, mano, 2017 com mais 6, dá 2013, né? Então não foram exatamente 6 anos como estagiário, deve ter sido uns 5. Depois disso eu fiquei como PJ até 2019, quando eu tive meu primeiro registro em carteira, né, como programador. Eu tive registro em carteira com 16 anos no Senai da Volkswagen, onde eu trabalhei por um dia e desisti, porque era muito tempo trabalhando. E eu era muito novo ainda para fazer aquilo. Mas depois, quando eu vim conhecer o CLT, eu conheci essa realidade que isso é bem recente para mim, tá? Eu achava bem estranho, porque nesse trabalho lá, ele era assim, esse ainda era bom, era na IBM, era das 9 às 18 que eu trabalhava. Então eram 8 horas, né? 9 horas por causa da hora de almoço, e era remoto e tal. Aliás, eu só trabalhei CLT remoto, eu nunca trabalhei CLT presencial, eu sempre trabalhei PJ no presencial, né? E depois disso, mais recentemente, que eu fui descobrir que a escala do pessoal CLT ela é maior ainda, né? Eu cheguei a ter emprego CLT para empresa do sul do país, que eu tinha que entrar 8h30 e sair às 6. Eu já achava aquilo absurdo, falei, caralho, meia hora mais por dia, né? Tipo, parecia que o dia não acabava mais, caralho, comecei a trabalhar 8h30. E aí, junte isso com o que eu falei agora há pouco, que eu, mesmo no PJ, eu sempre tentava entrar mais tarde no trabalho, para evitar o trânsito, né? Se eu fosse chegar no trabalho 9 horas da manhã, era 2 horas de trânsito. Se eu chegasse 11 horas, eu pegava 1 hora só, então eu já me salvava 1 hora de deslocamento. Se eu ficasse até mais tarde também. Então sempre eu chegava na empresa já estava todo mundo lá, assim, porque na empresa você tem essas duas coisas, né? Você tem os funcionários CLT da empresa e você tem também os prestadores, como eu que era um PJ. Então eu via que já estava todo mundo na empresa naquele horário e eu falava, ué, eu achava assim, não, é porque eu chego mais tarde. Mas aí depois, conversando com as pessoas, eu descobri que essas pessoas não começavam às 9, eles começavam às 8. A gente começava às 8, a gente começava às 8h15 e ia até às 18 horas. Então das 8 às 18,
Mano, são 10 fucking hours por dia de trabalho fora deslocamento, né, mano? Das 8 às 18, 10 horas, mano. Mais 4 horas de deslocamento você coloca ali, você vai facinho para as 14, 16 horas de jornada. Então o PJ ele também, na minha carreira, ele me ajudou muito nisso, a economizar tempo, né? A gastar menos tempo em função do trabalho, tá certo? No remoto, tem várias formas de se trabalhar, né? Um trabalho normal no remoto é um trabalho das 9 às 18. Às vezes você vai ter um trabalho que é um pouco mais cedo também, que nesse CLT pro Sul, que eu falei aí, que eu trabalhei uma época, né? Mas, a rigor, no remoto você tem mais flexibilidade, então você pode entrar e tal, fazer suas tarefas, se planejar, né? Dependendo do momento do projeto, que até tem muito isso, né? Tem momento que tem muito trabalho, você nem dá conta de tudo, mas tem momento também que não tem quase nada para fazer, tá ligado? Então, você consegue se organizar, né? Algumas épocas da minha vida eram pouquíssimas horas que eu tinha, porque eu tinha pouca atividade para fazer elas em poucas horas, né? Principalmente quando eu tinha cargos abaixo da minha capacidade. Então, tinha uma época aí que era 1, 2 horas por dia, eu dava conta das tarefas de trabalho, né? Já tem época que precisa de mais, ali precisa de 6, 7, 8, né? Isso sem contar as reuniões, né? Às vezes fala 1, 2 horas de trabalho e 6 horas de reunião. Aí é 8 horas de trabalho, né? De qualquer jeito. Mas assim, de uma maneira ou de outra, nesse trabalho mais remoto, né? Eu sempre tento limitar, porque eu vejo que tem muito essa cultura de hora extra, né? Eu penso não, mano. Foi um ensinamento que eu tive do meu primeiro chefe, um abraço aí, Rodrigo Tavares. Ele disse o seguinte, rapaz, ó, se 8 horas por dia não está sendo tempo suficiente para você ganhar o dinheiro que você precisa, não faça hora extra. Se qualifique, estude, melhore suas habilidades para poder ganhar o que você precisa nas 8 horas, tá ligado? E não aumente sua carga de trabalho, né? Porque senão é aquilo, você começa a trabalhar mais horas, ganha mais dinheiro, gasta mais dinheiro, e aí você fica preso nisso, porque você não consegue ter tempo para melhorar suas habilidades, né? E você vai ficar tendo que fazer hora extra, só que isso tem um limite, né? Dois limites. O primeiro limite é o seu esforço físico. E o outro também é que não adianta nada. Você vai ganhar mais dinheiro, mas você não vai ter nem tempo para gastar, né? Agora, a melhor experiência que eu já tive aí, em termos de horário de trabalho, né? Assim, trabalho remoto, né? Fora o estágio que era 6 horas por dia. Para o exterior, lá nos Estados Unidos em especial, você não tem um horário de almoço. Então você trabalha 1 hora a menos, tá ligado? Então, de fato, a jornada de trabalho nos Estados Unidos são 8 horas, né? Isso é uma coisa que é bem famosa aí nos memes, né, dos Estados Unidos. Ah, aquele seu trabalho das 9 às 5. Tipo assim, para eles lá, eles falam assim, o trabalho das 9 às 5, é como se fosse como é uma coisa ruim. Muita gente investidora fala isso, né? Eles falam, mano, aquele seu trabalho das 9 às 5 é ruim, você tem que investir para poder ganhar mais dinheiro e tal, né? E aqui no Brasil, pensando das 9 às 5 é o paraíso. Aqui a gente trabalha das 8 às 6, das 9 às 6, que seja 1 hora a menos, né? Então, trabalhando na minha carreira aí, tive essa experiência maravilhosa, né? Mais de uma vez, inclusive, de trabalhar só 8 horas, mano. Então, caralho, não tem horário de almoço. Então, você trabalha de fato 8 horas. Sua jornada não é de 9, e sim de 8 horas, né? E para poder conseguir um trabalho no exterior, obviamente, eu precisei saber o inglês, né? E hoje a gente tem uma iniciativa maravilhosa na internet, uma escola chamada English Bay, né? Que você pode acessar aí agora. O link está aqui embaixo fixado no primeiro comentário. É totalmente grátis. Você tem, sim, totalmente grátis a parte para você estudar, você aprender, né? Você fazer os seus estudos. E depois, na hora de você praticar, eles disponibilizam um plano com um preço bem legal para você aí, que é da área de programação, mas também pessoas de qualquer área, para você poder treinar o seu inglês ali todos os dias, né? Eles têm alguns grupos específicos para isso, onde você entra lá e vai treinar o seu inglês, né? Então, acesse agora mesmo English Bay para você conhecer essa proposta. Só de você acessar lá, você já vai poder aprender de graça, cara. Você pode hoje mesmo começar a dar seus primeiros passinhos aí. Você que está trabalhando, às vezes, num presencial, numa escala das 8 às 18, né? Você sai de sua casa às 6 da manhã e chega às 8 horas da noite. Você pode vir para trabalhar remoto para o exterior, para os Estados Unidos, acorda mais tarde, que lá uma boa parte dos Estados Unidos está no fuso horário que você começa a trabalhar mais tarde, né? E você vai trabalhar 1 hora menos, cara. Então esse investimento no inglês você tem que fazer, que eu acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi aí na minha vida, foi falar o inglês, que me abriu portas para esse mercado internacional maravilhoso, né? Que permite a gente sair dessa realidade de trabalhar muitas horas, fazer hora extra. Às vezes você vai trabalhar menos e ainda vai ganhar até mais, né? Porque o dólar ele vai só subindo cada dia mais, né? Então confira aqui no link, aqui no primeiro comentário fixado, você vai poder acessar. Inclusive a English Bay tem uma playlist voltada para nossa área de TI, né? Você pode acessar lá e conferir, beleza? Então, galera, por hoje é isso. No nosso próximo vídeo, deixa eu ver o que eu vou falar. Vou contar pra vocês aqui. Vamos ver um teminha legal, né, mano? O que a galera tá sugerindo, né?
Eu vejo que vocês têm várias sugestões muito interessantes aqui para vídeos, né? Inclusive deixe suas sugestões aqui, né? Eu vou falar de emprego fantasma, tá certo? Então nesse card aqui você vai clicar aqui agora nele, você vai vir para esse nosso próximo vídeo onde a gente vai continuar essa conversa, né? É um tema, como é que você pode não cair na cilada, não perder o seu tempo com o tal do emprego fantasma. E também vamos falar um pouco mais sobre esse fenômeno que acontece hoje, né? No governo a gente tem o fenômeno dos funcionários fantasmas e no nosso mundo aqui de procura de emprego a gente tem o fenômeno do emprego fantasma. Então clica no card aqui que eu estou te esperando lá para continuar essa conversa, beleza?